Olá, eu tenho falado um pouco, até bastante, feito também posts sobre a questão da análise do comportamento aplicada nas escolas, sobre a presença do AT nas escolas, de quem é a obrigação, etc. Antes, haja vista que é um tema complexo, é um tema para muitos polêmico, e talvez de difícil compreensão e com certeza de muitas experimentações, muitas realidades distintas, é preciso que sejam feitas algumas colocações. Primeiro, o que é ABA? ABA é a análise do comportamento aplicada, decorre de uma terminologia da língua inglesa. Pois bem, ABA decorre das ciências do comportamento. As ciências do comportamento se dividem em behaviorismo, que é a parte filosófica, análise do comportamento experimental, que é a parte das pesquisas, e a análise do comportamento aplicada e as questões práticas, a sua aplicação prática. Óbvio que eu estou fazendo uma abordagem, uma explicação muito sumária, muito singela, mas espero que seja didática. Pois bem, continuando, dentro da análise do comportamento aplicada, como o próprio nome diz, aplicada, nós temos diversas aplicações, diversas áreas, diversas sub-áreas. A análise do comportamento aplicada, ela pode ser aplicada ao autismo, a outros transtornos do neurodesenvolvimento, a síndrome de Down, a crianças, estudantes, adultos com baixa visão, cadeirantes, outras deficiências, dificuldades de aprendizagem por N fatores para crianças ditas neurotípicas, mas porque de repente tem agressividade, ou tem TDAH, ou tem ambientes familiares transtornados, ou porque sofrem bullying em razão de cor da pele, em razão de opção sexual, N motivos, questões econômicas, porque a escola é numa região muito periférica, com muita violência. A análise do comportamento pode ser aplicada à gerontologia, às empresas e demais organizações, ao ambiente forense, ao comportamento do consumidor, tanto de compra quanto de propaganda e marketing. E por aí nós vamos, aos ambientes esportivos, etc. Então, quando falamos de análise do comportamento, essa linha, essa ciência que nasceu dentro da psicologia e que, de certa forma, é uma abordagem psicológica, mas ganhou autonomia, é uma ciência autônoma, é uma profissão autônoma, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e em outros lugares, outros locais, outros países. Nós falamos de análise do comportamento multidisciplinar, multiprofissional, interdisciplinar, transdisciplinar, como preferirem. E a análise do comportamento aplicada, por sua vez, ela pode ser aplicada nas escolas, nas clínicas, nos consultórios, no domicílio, nos ambientes sociais, no aniversário, no shopping, no ambiente esportivo, nas empresas, como eu já disse. Tudo é análise do comportamento aplicada. A análise do comportamento aplicada, bem singelamente, tem os seus princípios basilares: estímulos, controle de ambientes, antecedentes, punição, reforço. Enfim, eu estou colocando como princípios uma questão ortográfica, não o que a literatura traz. Bem, no Brasil, a formação em análise do comportamento passa por cursos técnicos, cursos de extensão ou cursos de pós-graduação, inclusive estrito sensu, lato e ou estrito sensu. Não existem cursos de graduação. Pois bem, aqueles que se formam em cursos de análise do comportamento, os mais adequados para a prática profissional são as pós-graduações lato sensu,
haja vista que as pós-graduações, estrito sensu, no Brasil, mestrados e doutorados, são voltados para pesquisa, análise do comportamento experimental, ou para a sala de aula, análise do comportamento aplicado ao magistério, ao ensino, à sala de aula. Pois bem, essas pós-graduações de análise do comportamento aplicado, que são as mais específicas e as mais adequadas para o exercício profissional, recebem profissionais das mais diversas áreas de formação, de base, educadores, pedagogos, psicopedagogos, educadores físicos, psicomotricistas, musicoterapeutas, psicólogos, fonos, TOs, bacharéis em direito, advogados como eu, como acontece nos Estados Unidos também. Lá, sociólogos, bacharéis em direitos, psicólogos, etc. Gestores de pessoas. Por que estou dizendo isso? Porque nenhuma pessoa que estuda análise do comportamento, por mais que seja uma ciência autônoma, por mais que adquira conhecimentos novos, inéditos, um campo de atuação totalmente autônomo, inédito, cujo é até profissão regulamentada nos Estados Unidos em alguns estados, ele tem o seu conhecimento de base, ele tem a sua vivência, essa pessoa tem as suas aptidões. Ela não vai conseguir separar toda a sua formação de base. O Diogo, analista do comportamento, ele nunca vai deixar de ser um profissional que estudou muito, experimentou e trabalhou muito com direito. Nunca, jamais. Alguém que fez pedagogia, educação, a mesma coisa. Alguém que fez psicologia, fonoaudiologia, etc. Então, em linhas gerais, um administrador de empresas, um gestor de pessoas, um psicólogo organizacional, será um analista do comportamento com mais aptidão para trabalhar no ambiente empresarial, por exemplo, a OBM, que é uma área da análise do comportamento. Não quer dizer que um pedagogo não possa ser um excelente analista do comportamento na área empresarial, não é isso que eu estou dizendo. Mas, em linhas gerais, a sua experiência, as suas aptidões, o seu conhecimento teórico de outras formações vai lhe colocar à frente, vai lhe dar conhecimentos à frente dos demais para aquela área. Até para você entender, por exemplo, a função do comportamento que está acontecendo. Um educador, em linhas gerais, entende muito mais do que um psicólogo, do que um fonoaudiólogo, a função de um comportamento de um aluno num ambiente de sala de aula, em linhas gerais. Uma pessoa do marketing, propaganda, em linhas gerais, entende muito mais do que um advogado do comportamento do consumidor. Óbvio que você aprende função do comportamento estudando análise do comportamento, mas percebam o que eu estou dizendo, aptidões, formações, experiências nunca serão ignoradas, nunca serão colocadas de lado completamente por alguém que se forme em análise do comportamento. Pois bem, entendam isso não é possível ser ignorado. Pois bem, então, aquela pessoa que vai trabalhar com análise do comportamento em um ambiente escolar, em linhas gerais, ela, se vier da educação, ela, se já estiver na educação, ela, se já tiver experiência de AEE, de educação inclusiva, de educação especial, algumas formações, ela terá mais aptidão para ser um atendente terapêutico, para ser um professor de educação especial inclusiva, um professor de apoio, um mediador, um AEE, um atendente especializado educacional, um atendente educacional especializado. Importa o nome. Não aqui nesse vídeo. Claro que importa o nome, mas não aqui nesse vídeo. Pois bem, isso não quer dizer que um profissional que venha da saúde, um psicólogo, por exemplo, um estudante de psicologia, por exemplo, que vem estudando a parte neurológica, estudando autismo, etc., não possa ser também um bom atendente terapêutico na escola. Percebam que são aptidões, em linhas gerais, diferentes. Percebam que são conhecimentos que se completam ali.
na análise de comportamentos, no manejo de comportamentos no ambiente escolar, no processo de alfabetização. Percebem isso? Pois bem, então, falar que o atendente terapêutico ou o professor de apoio, mediador, blá blá blá, seja no turno ou no contraturno, é obrigação do plano de saúde ou é obrigação da escola exclusivamente de um ou de outro, não me parece correto. É preciso refletir, porque a análise do comportamento aplicada no Brasil, nos Estados Unidos também, é popularmente conhecida e de outras formas também conhecida como terapia ABA. Aí, se estamos falando de terapia ABA, ok. Não resta dúvidas que a análise do comportamento é um campo da saúde e a terapia ABA da saúde ao quadrado. Ok. Mas existe a análise do comportamento aplicada sem ser terapia ABA, mas ainda continuando como área da saúde no ambiente escolar. Então depende do que o médico prescreve, do que você pede numa petição inicial, num processo. Se o médico prescreve terapia ABA no ambiente escolar, ok, provavelmente o plano ou o seguro de saúde é quem tem que cobrir. E se for uma escola pública, a Secretaria de Saúde, vocês acham que a Secretaria de Saúde é que vai fornecer um atendente terapêutico? Ou vai ser escola pública por meio da Secretaria de Educação? Percebem que quando você tira do âmbito privado, você dificulta esse raciocínio de terapia ABA como obrigação da saúde, do sistema público de saúde, do plano seguro de saúde. Você trata de maneira diferente, você dificulta. Vocês, eu, todos nós. Mesmo que seja o nome de terapia ABA. Percebem? Pois bem, não é que está errado o médico prescrever ABA tantas horas na escola por um atendente terapêutico e você vai lá e cobra do plano do seguro de saúde e esse atendente terapêutico vem de uma formação de base de saúde ou está se formando em alguma profissão de saúde, faz parte da equipe multiprofissional. Não está errado. Isso está até na lei Brenispiana, salvo engano, artigo 3º. Mas também não está errado, também está na lei Brenispiana, salvo engano, artigo 2º, ou um ou outro, ou o atendimento multiprofissional está no artigo 2º e atendente especializado está no artigo 3º, enfim, a lei 12764, como também tem previsões na lei 13146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem previsão de certa forma na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e na LDB também tem de certa forma, ok. Como também não está errado você querer que a escola te forneça um mediador, atendente terapêutico, chame como quiser, professor de apoio, AEE, no turno principal, não no contraturno, com conhecimento de análise do comportamento. Não está errado. Ah, Diogo, mas ter os dois para uma criança só, já é difícil ter um, como vai ter dois? Não. Se a escola está fornecendo, para que eu vou pedir o plano de saúde? Se o plano de saúde está fornecendo, para que eu vou pedir para a escola? Se os pais estão pagando, para que eu vou pedir o plano de saúde para a escola? Então, assim, ok. Se quiser ter os dois, exigir os dois, brigue pelos dois. Fundamento A. Agora, uma coisa é você dizer de quem é a obrigação do atendente terapêutico. Atendente terapêutico, terapia ABA, Secretaria de Saúde, planos e seguros de saúde. De quem é a obrigação do professor de apoio, do AEE? AEE, escola. Mesmo se for no turno principal e não somente no contraturno, numa sala de recursos no turno principal ou numa sala de recursos no contraturno, não interessa, essa discussão para outro vídeo. E eu estou falando de escolas regulares, não estou falando nem de escolas especiais, porque escolas especiais da educação brasileira é a título de exceção, para quando os pais entenderem que seu filho terá um melhor desenvolvimento numa escola especial e não numa escola regular, o que eu concordo. Respeito os pais terem esse direito de opção mediante um parecer técnico dos atendentes profissionais que vão dar o suporte aos pais. Pois bem, agora, você dizer que ABA não é obrigação da escola, que a escola não é obrigada a ter ABA, a ter conhecimento de ABA,
você está no caminho errado, ao meu ver. Por quê? Porque a lei berenispiana traz que é direito do autista ter um atendimento especializado. E a ciência com maiores evidências científicas para fins de intervenção junto aos autistas é a análise do comportamento aplicada. E se vocês olharem a justificativa do projeto que gerou a lei berenispiana, se vocês olharem despachos, votações, vetos, etc., verão que a ideia do projeto lá em 2011, 2012, era ter escolas modelos, escolas clínicas ou clínicas escolas. Eu troco às vezes as bolas, os nomes, viu? Então, pois bem, embasamento jurídico para você brigar com uma escola, você tem. Talvez independente até de uma prescrição médica, porque existe um embasamento legal. Quero aba na escola. Tem aba na escola? Tem atendimento do meu filho com aba na escola? Agora, mas você está pedindo um atendimento individual. Aí você vai precisar do laudo médico. Então, uma coisa é você dizer a escola é obrigada a ter aba. Outra coisa é você dizer a escola é obrigada a ter um atendente especializado com conhecimento em aba. Eu entendo que a escola é obrigada às duas coisas. Mas também não acho errado, como uma coisa não anula a outra, a escola não ter essa obrigação, como alguns acham que não, e quem teria os planos de saúde e ou seguros de saúde. Só que eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que são duas obrigações distintas, até mesmo três. E se você transportar isso para a rede pública, é mais difícil conseguir da Secretaria de Saúde esses atendentes cedidos para trabalhar na escola. Você vai conseguir da rede pública de saúde normalmente são centros especializados, criação de escolas especiais. O Estado te indenizando por alguma coisa, o Estado pagando remédio caro, o Estado pagando, Secretaria de Saúde pagando os atendentes terapêuticos na rede pública, para você ir lá na rede pública ser atendido. Agora, se for para o âmbito da escola pública, a Secretaria de Saúde provavelmente vai mandar um ofício para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação vai ter que providenciar. Percebem como aquilo que parece mais óbvio para as escolas privadas e para as pessoas que podem pagar escolas privadas e seguro e plano de saúde é menos óbvio quando você leva para a rede pública? Na rede particular, escolas particulares e planos ou seguros, é mais óbvio você falar terapia aba e aba ser por conta de plano de seguro de saúde. Quando você vai para as redes públicas, é mais óbvio para a gestão pública, para a prática, a Secretaria de Educação receber um ofício da Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação providenciar um atendente especializado vindo da educação na escola. A obrigação passa a ser da escola, mesmo se você continuar falando terapia aba. Então, assim, não é um assunto fácil de compreensão. Só que uma coisa não anula a outra. Então, depende da prescrição médica, depende de como é solicitado administrativamente, juridicamente, etc. Mas não confunda terapia aba com aba. Aba é muito mais do que a terapia aba. E eu tenho postado, de ontem para hoje, fiz diversos posts no meu perfil do Instagram, Diogo, desculpem, Diogo Muito Além do Direito, de estados e municípios, proposições legislativas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio, Piauí, Paraná, etc. Diversas proposições pedindo, solicitando, sugerindo, ponderando que a aba vá para dentro da escola, que os professores tenham que se qualificar, que os professores tenham que se formar em análise do comportamento, tenham que ter conhecimento, sejam professores pedagogos, estagiários ou psicólogos de ambiente escolar, mas enfim, que a escola tenha educadores por conta da escola com conhecimento em aba. Tudo bem, escolas públicas, mas percebem que o meu raciocínio quando o assunto é escola pública, ele faz mais sentido, de que aba é obrigação da escola e não dos planos de saúde, não da Secretaria de Saúde? Então, eu acho muito mais viável,
por tudo que eu já falei aqui, pela aquela questão de aptidão que eu falei no começo do vídeo, que esse raciocínio de que aba na escola seja obrigação da escola, inclusive nas escolas particulares, e que as escolas particulares tenham que custear, tenham que ter profissionais gabaritados em aba, mesmo que esse atendimento seja individual. É a função social da empresa, que é montar uma escola, você já fica sabendo disso. Que o governo dê incentivos fiscais, que o governo se vire para formar esses profissionais. Até porque a mão de obra dos educadores, em linhas gerais, é mais barata do que a mão de obra dos profissionais da saúde. E, em linhas gerais, esses educadores, quando bem formados em aba, quando bem formados em educação inclusiva, quando bem formados em autismo, eles estarão, em linhas gerais, mais aptos ao ambiente escolar para lidarem com pessoas com deficiência ou não e diversos problemas de comportamento do que profissionais da saúde. Lembrando que aba é para Down, autismo, TOD, diversos transtornos, pessoas neurotípicas, como eu já falei aqui, até mesmo para a gestão da escola. Então, eu defendo a análise do comportamento aba aplicada como obrigação das escolas, públicas e ou privadas. Defendo. Mas entendo que não afasta a obrigação da Secretaria de Saúde, não afasta a obrigação dos planos e seguros de saúde, a depender do caso, a depender de como é pedido, solicitado. Eu não acho que porque nós estamos falando de terapia aba, a obrigação não seja da escola. Eu não acho porque estamos falando de aba no ambiente escolar, independente da terapia, a obrigação não seja da escola. Agora, ok, se falarmos estritamente de terapia aba, faz mais sentido, repito, ser obrigação da escola, ok. Mas acho que estamos caminhando para entender que no ambiente escolar não se tem terapia aba. No ambiente escolar se tem aba, análise do comportamento aplicada ao ambiente escolar. E aí você começa a desvincular terapia aba do ambiente escolar, que eu acho que é o que é mais lógico. Você ter análise do comportamento aplicada na escola e terapia aba fora da escola. Tudo com o mesmo embasamento, tudo com a mesma fundamentação principiológica. É como você leva o psicólogo escolar para dentro da escola. Ele não vai para dentro da escola para fazer como atividade principal terapia. O psicólogo especializado em escola, que inclusive tem uma lei que obriga as escolas públicas a terem psicólogos e assistentes sociais desde 2019, ele não vai para a escola fazer terapia psicológica, psicoterapia. Ele vai para a escola para trabalhar com questões psicológicas, abordagens próprias da psicologia, mas para facilitar o processo de aprendizagem, de inclusão, de alfabetização, evitar bullying, etc. Então, assim, eu acho que escola, seja no turno ou no contraturno, não é local para programas aba. Não é local para terapia aba propriamente dita. Isso é fora da escola. É nos consultórios, nas clínicas, nos domicílios. Eu acho que a escola é local de aba, análise do comportamento aplicada, com os mesmos princípios da terapia aba, mas adaptada às questões escolares. Pode ter manejo de comportamento, pode ter ensino de novas habilidades, pode ter programas, mas programas direcionados ao currículo da escola, programas direcionados à Base Nacional Curricular Comum, programas direcionados conforme o PEI ou o PDI da criança, que devem ser elaborados com base nos programas, nos currículos das escolas, adaptadas às habilidades e desenvolvimento que a criança tem. Então você trabalha aba de acordo com as habilidades e desenvolvimento dessa criança, em paralelo com o currículo da escola. E você trabalha aba, terapia aba, fora da escola, com programas direcionados a habilidades sociais que aquela criança deveria ter naquela faixa etária, mas não tem porque tem autismo, por exemplo, mas sem estar vinculado ou obrigado a um PDI, a um PEI, a um currículo escolar. Vocês me entendem? Aba na escola, vinculada a um PEI, a um PDI, a um currículo escolar obrigatório com as suas adaptações. Aba fora da escola,
de acordo com as habilidades que você espera para a criança naquela faixa etária, independente de ter que aprender matemática. E aí, vamos chamar de terapia aba o fora da escola e aba escolar o dentro da escola. Vamos dar a obrigação da terapia aba para o Sistema Único de Saúde, para os planos e seguros de saúde, e vamos dar a obrigação da aba escolar para as escolas, para as secretarias de educação, etc, etc. Vocês percebem o que eu estou falando? Eu acho que estamos caminhando para aqui, para isso. E esses formados em análise do comportamento não são analistas do comportamento, somente analistas do comportamento, que vão substituir professores. Não. Eles serão um plus. Eles terão conhecimento a mais. Como os professores já passaram da hora de terem conhecimentos de fato em Libras. Já passou da hora. Então, assim, mas todo professor vai ter que ter uma formação para cada tipo de deficiência? Não. A aba é para todo tipo de deficiência. A aba é para todo tipo de necessidade especial. A aba é para todo tipo de inclusão. A aba é, inclusive, para as pessoas que não têm deficiência. Então, a análise do comportamento, somada a tudo que um educador aprende, mais os métodos alternativos, mais Libras, etc., deveria, e às vezes em alguns casos deveria ser o ensino maciço desses educadores. E aí nós teríamos analistas do comportamento com aptidão, formação de base e formação em aba direcionados para a educação. E analistas do comportamento com aptidão, formação de base e formações em aba direcionadas para a terapia aba. Diogo, mas não é possível separar? É claro que é. É claro que é. Nós estamos falando da especialidade da especialidade. É como você falar de um analista do comportamento que é acostumado a trabalhar com esporte, que ele quer trabalhar com autismo. São coisas diferentes. Um analista do comportamento acostumado a trabalhar com empresa, quer trabalhar com autismo, são coisas diferentes. É a mesma ciência de base, é como o direito. Um advogado tributarista e um advogado criminalista, um médico ortopedista e um médico dermatologista. A ciência de base é a mesma, mas você vai estritando, você vai especializando. E isso tem que acontecer com a análise do comportamento. Cada vez mais. E é por isso que eu digo, aba obrigação da escola não anula a aba obrigação dos planos e seguros de saúde. Ao meu ver, devem ser coisas distintas, mas se comunicando, claro. Quando você faz uma avaliação do tipo VIB-MAP com uma criança, numa clínica, num consultório, é claro que os resultados dessa avaliação devem se comunicar, devem servir de base para as avaliações feitas na escola, para a elaboração do PEI ou do PDI, e aquelas avaliações feitas na escola também devem servir de base para a elaboração do VIB-MAP, até porque esses protocolos de avaliação, essas avaliações têm que ser contínuas. E essa comunicação tem que haver, até porque o direito da criança autista é um atendimento multiprofissional e um atendimento especializado no ambiente escolar. E o que tem de melhor e mais especializado é a análise do comportamento. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu gostaria muito de ter analistas do comportamento na educação, especialistas em educação, e analistas do comportamento, especialistas em terapia aba. Didaticamente eu vou colocar assim. E não essa confusão de pessoas fazendo confusão, querendo se aproveitar de mercados que elas não têm experiência, ou querendo fazer afirmações como se fossem donos da verdade e não escutar, não pensar, não refletir, etc. Muito ruim isso, muito ruim. Agora, se você está com um laudo médico na mão, o médico prescreveu 40 horas de terapia aba, inclusive no ambiente escolar, e você conseguiu no plano de saúde o atendente terapêutico, levar ele para a escola, claro. E se a escola se nega e o seu advogado te orientou a exigir o atendente terapêutico do plano de saúde, porque ele tem várias decisões nesse sentido, ok, não tem problema nisso, ok. O que eu estou dizendo é que isso tem que ser refletido, tá bom? Um abraço.